Gravei o vídeo de BB Seguridade ontem e o pessoal pediu para gravar de Caixa Seguridade para fazer a comparação. Então hoje o vídeo será de Caixa Seguridade e será um vídeo bem mais rápido do que BB Seguridade, porque lá no vídeo de ontem eu usei um tempo do vídeo para te explicar a diferença entre receita operacional e receita financeira, que todas as seguradoras, inclusive Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro, todas têm. Então você que está nesse vídeo agora, vou considerar que você, depois que acabar esse vídeo, caso não saiba de receita operacional nem receita financeira, volte lá no vídeo BB Seguridade, inclusive para poder comparar com Caixa Seguridade e a gente entender qual que tá com maior margem de segurança. A gente viu o seguinte acontecer com o BB Seguridade depois do resultado. Preste atenção, a 41,86 caiu 6,51%. Já no caso da Caixa Seguridade, o resultado saiu aqui no dia 6 e caiu apenas 1,83%. Será que o resultado de Caixa Seguridade foi melhor do que a BB Seguridade? Será que teve diferença tanto assim no lucro ou não? O que o pessoal tá esperando de Caixa Seguridade? Por que não caiu tanto? E para isso eu preciso que você junto comigo digite aí no Google Caixa Seguridade, RI. Vamos entrar aqui na parte do RI da Caixa Seguridade para baixar os documentos. Eu gosto que você baixe os documentos para me acompanhar. Por isso que eu prefiro que você assista os vídeos num PC, que aí no PC você consegue jogar eu para um lado, joga o resultado para o outro, enquanto eu vou lendo, você vai lendo junto. Se você tá no celular, tudo bem, grande parte do público aqui assiste no celular, não tem problema você assistir no celular. Mas depois você baixa o relatório e vai lendo tudo aquilo que eu falei e você vai reconhecendo lá, porque é só assim que você vai aprender, cara. Se você ficar aqui só consumindo as minhas análises, pode ser que você nunca consiga fazer uma análise e fica dependente da análise dos outros. Não quero isso pra você, eu tô aqui pra te ensinar de verdade. Então depois que você entrou lá no central de resultados, você vai baixar aqui a apresentação de resultados. Eu não vou baixar o release de resultados aqui, porque já mostrei DRE da BB Seguridade, já mostrei fluxo de caixa lá, então eu vou deixar essa parte pra vocês, porque eu já te dei ferramenta pra você aprender a analisar isso. Vamos analisar aqui o que importa pra calcular o preço teto, e o André me desafiou falando que eu não consigo gravar um vídeo em menos de 10 minutos. 10 minutos é baixo mesmo. Não acredito que existe um vídeo de análise bom abaixo de 10 minutos, não. Mas vou tentar, né? Vamos lá. Então, abrindo aqui a apresentação de resultados da Caixa Seguridade, a gente tem primeiro ponto aqui que já impressionou comparando com a BB Seguridade, foi que tanto o habitacional quanto o residencial cresceu pra caramba do primeiro trimestre de 2024 pro primeiro trimestre de 2025 na Caixa Seguridade. Então você vê BB Seguridade como uma empresa de seguros que olha mais pro agronegócio, pro seguro de vidas, e você vê aqui no caso da Caixa Seguridade, você já lembra logo de Minha Casa Minha Vida, então você já logo lembra de seguro o quê? Habitacional e residencial. Eles também fazem seguro prestamista, seguro de vida. Seguro prestamista e de vida é onde elas competem, mas no agro não tem competição contra a BB Seguridade e na habitacional e residencial não tem competição com a Caixa Seguridade. Por isso que você pode ter as duas empresas na sua carteira, caso você ache necessário. Então aqui a gente já vê que ela teve um aumento de 12,4% nos prêmios emitidos no habitacional e 26,5% a mais de prêmios emitidos no caso do residencial. Um melhor desempenho histórico aí nas emissões trimestrais, crescimento de 47,4% no residencial acoplado ao habitacional de ano a ano, né? Lembra disso, de ano a ano. Quando a gente olha esses números do quarto trimestre de 2024, o primeiro trimestre de 2025 não teve tanta diferença, mas como ele tá pegando de ano a ano e o primeiro trimestre de 2024 foi o pior ano do ano passado de Caixa Seguridade, dá esse desempenho monstruoso. E sim, você tem que comparar anualmente mesmo, porque as empresas elas vão maturando esses prêmios. Muitos prêmios que foram emitidos lá no terceiro trimestre vai cair como prêmio ganho mesmo agora no primeiro trimestre. Então é bem interessante a gente fazer essa comparação. Aqui na parte de previdência também teve um aumento de 12%. Aqui na parte de previdências teve um aumento na reserva de 12%. Por que é importante eu aumentar as minhas reservas? Porque lembra, planos de previdência eu pago taxa de administração. Então quanto mais reserva eu tiver de previdência, mais a Caixa de Seguridade vai estar ganhando com taxa de administração. Então se ela tiver só 1 bilhão de reserva, seria uma taxa de administração sobre 1 bilhão. Como ela tem 179 bilhões de reserva, seria uma taxa de administração sobre este valor. As contribuições aumentaram 7 bilhões, as assistências aqui, parte de assistência para idoso mesmo, subiu aqui também 52,6%. Parte de consórcio também cresceu ano a ano, 37%, que inclusive foi um destaque aqui na Caixa de Seguridade, tá? Com consórcio pra caramba, tá emitindo consórcio pra caramba. Será que consórcio é um bom negócio? Eu já tenho essas aulas lá dentro da mentoria de geração de dividendos. A gente vai fazer, nessas atualizações que eu tô fazendo a comparação entre financiamento, consórcio, como que você consegue se alavancar, você, pessoa física, consegue se alavancar para conseguir multiplicar seu dinheiro mais rápido. Vai ser bem legal essa parte ali dentro da mentoria de geração de
dividendos. Capitalização, 8,7% de crescimento. Também teve um aumento na arrecadação em comparação ali com a BB Seguridade. Se a gente comparar trimestre a trimestre, não cresceu. E aqui no caso também não cresceu trimestre a trimestre, mas teve um crescimento maior do que a BB Seguridade no ano. Vou te ensinar um negócio novo aqui, porque nem só de análise vive o homem. Você tem que aprender detalhezinhos, né, para você ir vinculando mais conhecimento dentro da sua cabecinha. Então olha só, vou clicar aqui em Caixa Seguridade, vamos clicar aqui em empresa e descendo lá embaixo, eu quero te mostrar uma nova coisa. Eu quero te mostrar isso aqui, ó, segmento de listagem, novo mercado. Novo mercado é o melhor segmento de listagem. Dentro da B3, quando você vai fazer o IPO, você tem que escolher qual que é o segmento de listagem que você vai ficar. Tem o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. O nível 1, você pode ter final 3, final 4, ou seja, ordinário e preferencial, e você não precisa, você como dono da empresa, não precisa colocar tag along nos finais 4 preferenciais. Você só precisa colocar tag along no final 3 e pode ser só 80% de tag along. Quais são as empresas que vêm na sua cabeça? Transmissão Paulista, CEMIG, essas empresas elas são do nível 1. Aí depois vem o nível 2, segmento de mercado, onde você também pode ter final 3 e final 4, só que tem que ter tag along de 100% nas duas, tanto no final 3 quanto no final 4. E as obrigações são praticamente as mesmas da do novo mercado. Quais são as empresas que vêm na sua cabeça? Taesa, Sanepar, essas empresas elas têm tag along 100% nas duas, mas elas têm final 3 e final 4, faz segregação dos acionistas. Uns são ordinários, que é os que votam, e os outros são preferenciais que recebem mais dividendos. Inclusive, no caso do nível 2, o segmento preferencial ele também pode votar quando é decisão muito importante, como fusões, essas coisas. Já do novo mercado é o melhor nível de listagem, o melhor segmento de listagem. Por quê? Ele é como se fosse os Estados Unidos. Se todos fossem novo mercado, não precisariam nem ter um númerozinho de segregação. No novo mercado só pode ter o final 3, então não tem essa ladainha de final 4, final 11, nada. É só o final 3, é só ordinário, ou seja, todo mundo que tem ação é sócio, pode votar e tem o mesmo direito de receber dividendos que todos os outros. E aí, por que eu tô te explicando isso, né? Agora que você já anotou nível 1, nível 2 e o nível 3, chamado de novo mercado. Por que eu tô te explicando isso? Porque aqui no relatório da Caixa Seguridade apareceu esse negócio aqui, ó, follow on 20% de free float, o encerramento da oferta secundária com alcance percentual mínimo de ações na circulação, segundo as regras do novo mercado. A Caixa Seguridade, ela tava com menos do que 20% de free float. Ela tinha 17,3% de free float, se eu não me engano. E uma das obrigações de quem é listado no novo mercado é ter 20% disponível para compra e venda na B3, que é o famoso free float. Free float são as ações que ficam comigo e fica com você. Somando todos os acionistas da B3, tem que estar pelo menos 20% da empresa. E aí, como não estava 20% da empresa, o sócio majoritário, que é a Caixa Econômica, teve que vender uma parte dela, ou seja, oferta secundária, teve que vender uma parte dela, porque ela tinha lá 83% da Caixa Seguridade, ela teve que vender esses 3% para nós, que somos o mercado, que somos o free float, para poder bater a meta do novo mercado, que é 20% de free float. Então, não entenda mal esse follow-on é uma coisa segura, é realmente algo que foi obrigatório fazer, justamente para ela continuar na B3 como novo mercado, beleza? Então tá tudo certo, não teve nada demais aqui, foi só um aviso, tá? Aprendeu uma coisa a mais, né? Só isso que você aprendeu, que provavelmente você ia vagar por muitos e muitos cursos, pagando muito e muito caro para poder aprender, já vale seu like, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda nós, tô aqui dando 320% da minha força. Você precisa só 2 cliques, não cai o dedo, eu já testei, tá? Já testei, não cai o dedo, tá? São e salvo meu dedo aqui. Vou fazer uma mágica aqui pra vocês, ó. Não cai o dedo. Mesmo quando cai, ó. Quando cai, você consegue pôr de novo. Então dá o like aí, pelo amor de Deus. Quando a gente chega agora nos resultados, propriamente dito, é quando eu gosto pra caramba. Você também gosta de saber, né? O quanto que a empresa lucrou. De nada adianta saber que aumentou. Porque se aumentou de algo que tava ruim, não adiantou nada, né? A gente tem que comparar se está subindo e aumentando realmente. E a gente consegue ver aqui que ela teve 1 bilhão de lucro líquido gerencial. Foi metade do que a BB Seguridade teve. Então a gente pode olhar para a Caixa Seguridade como se ela fosse uma BB Seguridade ao meio. E aí a gente tem que ver se faz sentido a gente comprar a Caixa Seguridade sabendo que ela tem metade do lucro da BB Seguridade, certo? Metade do lucro. A gente tem que ver, pô, se eu pago R$39 em BB Seguridade e na Caixa Seguridade eu pago 15, será que não é melhor eu comprar a Caixa Seguridade? Que se eu compro 2 ações de Caixa Seguridade, eu também vou ter o mesmo lucro da BB Seguridade, só que eu tô pagando 30 aqui, e aqui eu pago 39. Para agora, reflete no que eu te disse e deixa aqui nos comentários se faz sentido isso pra você ou não.
Então teve 1 bilhão de lucro líquido, um payout absurdo de 92%, distribuiu 930 milhões de dividendos. A gente vai inclusive usar esse payout para poder usar de maneira otimista o nosso dividendo projetivo. A gente vai calcular o preço teto, você vai sair daqui sabendo qual que é o preço teto, pelo menos da geração de dividendos aqui da Caixa Seguridade. ROI absurdo, né? BB Seguridade, Caixa Seguridade amassando no ROI, realmente isso, duas empresas assim, com ROI absurdo. A BB Seguridade tem um ROI de 67% e o ROI da Caixa Seguridade 58%. Isso é absurdo, é muito ROI, muito ROI. Quando a gente vem aqui pro lucro líquido, a gente consegue perceber que, preste atenção nisso aqui, ó, vou até arriscar de outra cor. A gente consegue perceber que no primeiro trimestre de 2024, a gente teve 924 milhões de resultado de lucro líquido. Já no primeiro trimestre de 2025, a gente teve 1 bilhão. Então, aumentou aqui 9,2%. Só que de um trimestre para o outro, do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 2025, você viu que diminuiu 4,5%. Né? Então, o que explica isso aqui? Realmente, o resultado foi crescente do segundo trimestre até o quarto trimestre do ano passado, agora deu uma estabilizada. O que esperar disso? O que esperar? Porque se manteve igual o lucro, tudo bem a ação continuar igual ou dar uma caidinha, porque às vezes o pessoal compra mais, eu já te expliquei sobre isso no vídeo de BB Seguridade, às vezes o pessoal adianta o resultado e aí quando sai o resultado viu que não era aquilo que era esperado, derruba um pouquinho. Então por isso que caiu 2% a Caixa Seguridade, manteve o resultado igual. Não necessariamente isso é ruim, vai chegar um momento que a empresa não consegue crescer disparadamente todos os trimestres, não tem como isso é irreal. As coisas vão crescendo e elas vão pegando mais estabilidade conforme elas vão crescendo. Mas o que eu quero te mostrar aqui, inclusive anotei aqui quando eu estava lendo o relatório, explicar sobre a sazonalidade, porque dentro da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, a sazonalidade dos seguros são diferentes. Eu quero que você reflita sobre isso, tá? Eu quero que você reflita sobre isso. Por quê? Dentro da BB Seguridade, a gente tem seguro de agronegócio, certo? Dentro da Caixa Seguridade, a gente tem seguro de habitacional residencial, correto? A sazonalidade do agronegócio é a mesma do setor imobiliário? Concorda comigo que não, né? Então, a sazonalidade, por exemplo, de seguros do agronegócio pode ser por safras, pode ser de 4 em 4 meses, pode ser de 6 em 6 meses, pode ser sim de ano a ano. No caso do habitacional, é muito mais comum você ir fazendo seu seguro de carro, você fazendo aí seu seguro de casa. Eu não sei se você já fez seguro de casa. Deixa aqui nos comentários quem é que faz seguro de casa, habitacional mesmo. Eu tenho uma casa, quero fazer o seguro da minha casa. Já tenho a casa paga, tá? Não tô fazendo o seguro de financiamento não. Casa paga, eu quero saber aí quantas pessoas fazem seguro de casa, quantas pessoas fazem seguro de casa. Porque pensa comigo, se o seguro de casa é anual, ele ajusta anualmente. E ele vai ajustar quando? No primeiro trimestre de cada ano. Ou seja, esses resultados de primeiro trimestre das seguradoras em geral, eles são inflados no primeiro trimestre. Por isso que no segundo trimestre, que é quando menos tem essa sazonalidade, porque a maior parte já renovou no primeiro trimestre, os prêmios emitidos normalmente vão cair no terceiro, no quarto trimestre, a gente vê um segundo trimestre fraco. A gente viu isso lá na BB Seguridade, estamos vendo isso aqui agora em Caixa Seguridade também. Se a gente analisar Porto Seguro, que é um pouco mais rotativo, porque é carro você faz o tempo todo, né? Mas enfim, é um pouco menos rotativo, você também vai perceber uma leve sazonalidade. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que sim, pode ser que no segundo trimestre da Caixa Seguridade tenha uma diminuição do lucro para depois aumentar novamente. E a gente tem um novo boom no primeiro trimestre. Então a gente sempre vai esperar uma nova quebra de recorde de lucro no primeiro trimestre de 2025. A gente sempre vai esperar isso. Aqui no caso não aconteceu. Ficou elas por elas, né? Não caiu tanto, mas também não subiu nada. Então quando a gente for projetar os nossos lucros projetivos para calcular o nosso preço teto projetivo, você tem que pensar nessa parte da sazonalidade. Cada empresa tem um tipo de sazonalidade. Por exemplo, soja 3, uma empresa de soja, ela colhe normalmente no terceiro e no quarto trimestre. Como é que você vai replicar o resultado do quarto trimestre para o ano inteiro? Do próximo ano? Não tem como, porque no primeiro e segundo trimestre é pior. Então aqui no caso, a gente vai replicar de maneira conservadora o mesmo lucro para todos os trimestres, mas você, caso queira ser mais preciosista, se você quer ser mais específico, você pode jogar ali como projeção uma sazonalidade. Não tem como a gente prever, não temos bola de cristal. Mas se você quiser ser mais um pouquinho pessimista, a gente pode fazer essa projeção aqui também. Quando a gente vai calculando o preço teto projetivo, a gente vai discutir sobre isso. Quando a gente olha aqui para os prêmios emitidos, olha lá o habitacional e residencial, que é destaque aqui no caso da Caixa Seguridade, que realmente, isso aqui são os dois principais ramos dela. Tem vida e prestamista também, que é muito prêmio que ela também ganha, ela consegue muito seguro de vida, muito seguro prestamista de empréstimo, porque sai muito empréstimo no caso dela, afinal, Minha Casa Minha Vida, facilitação de financiamentos, né? Mas você consegue perceber que esses dois ramos, residencial e habitacional, o mais forte que existe é na Caixa Seguridade.
Seguridade. Você consegue ver aí que, assim como a BB Seguridade sofreu, a Caixa Seguridade também sofreu no prestamista e no de vida. BB Seguridade até subiu um pouquinho de vida, né? Só que sofreu no prestamista. Só que lá na BB Seguridade ela sofreu no agro, que é o forte dela. Caixa Seguridade não sofreu, né? Permaneceu ali crescente 2%. Não é um crescimento assim, meu Deus do céu, a empresa tem que ser comprada agora. Mas é um crescimento, né? Mostra a resiliência nesse tipo de seguro. Aqui a gente consegue ver o desempenho e a margem de cada um dos negócios. Então na parte de seguro representa 46% do resultado da Caixa Seguridade. Na BB Seguridade eu também te mostrei isso. Aqui na parte de previdência, consórcio, capitalização, 26%. E no caso aqui de corretagem, 28%, fechando aí o 100% de receita da Caixa Seguridade. É uma empresa bem bonitinha também, que tem seus ramos, tem seus bracinhos, não é só seguro, né? Tá encaixando bem certinho e realmente é uma empresa que promete muito pro futuro. Assim como BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, todos prometem muito pro futuro, porque o seguro ainda é muito pouco infundido no Brasil. Se a gente fosse comparar o modelo de negócio de seguros lá dos Estados Unidos e o quanto tem penetração dentro do mercado, é muito gigantescamente maior do que aqui no Brasil. Porque o Brasil ele tem um PIB per capita menor. Então o cara tá preocupado em primeiro comprar o carro dele, depois fazer o seguro. Lá não, todo mundo já tem carro, tá preocupado com qual seguro vai pegar. Então lá tem muito mais seguro do que aqui. E inevitavelmente, se daqui 10 anos, 20 anos você tá pensando que o Brasil vai estar melhor do que hoje, faz sentido você ter uma empresa de seguro carregada durante esse período. Vamos calcular o preço teto? Não sei quantos minutos já deu, deve ter passado dos 10, né? Não consigo. Essa meta aí do André, não consigo. Se você me segue, digita aí embaixo nos comentários: André, para de falar pro Léo gravar vídeo de 10 minutos. Não tem disso, não. Fala aí, que vai ser legal. Vou mandar ele ler todos os comentários. Vindo aqui na Word, temos aqui Caixa Seguridade, tá custando aí hoje R$15,39. Vamos adicionar aqui para calcular o preço teto projetivo. Então, como que a gente vai calcular o preço teto projetivo? Vamos colocar o mesmo yield que a gente tava querendo em BB Seguridade, que foi de 7,5. Então, já vamos colocar aqui, pô, eu quero exigir um 7,5 de yield. Vamos pegar o payout. A gente vai começar com o payout otimista, que foi 92%, que foi o que ela pagou no primeiro trimestre. Não acredito que isso vai se repetir em todos os outros trimestres. A gente vai ficar na média ali dos 85, 86, que é o que ela paga mesmo no ano, consolidado do ano. E o lucro projetivo a gente tem que projetar aqui agora, né? Vamos voltar lá no relatório e vamos ver quanto foi o lucro desse trimestre. Foi de 1 bilhão, né? Quase certinho. Então lá, 1 bilhão e 9 milhões. E a gente vai projetar de maneira conservadora, vezes 4, né? Então, primeiro, estamos tirando a sazonalidade do negócio. Vamos só multiplicar por 4. Então, dá 4 bilhões de lucro. Voltar lá na Word, vamos colocar aqui 4 bilhões de lucro. E aí, aqui agora, tendo esse payout, esse yield mínimo, com esse lucro projetivo, estamos projetando aqui de maneira conservadora, sem considerar a sazonalidade, a gente vê aqui que a gente está com a margem de segurança de 7,23%. Eu vou abrir aqui BB Seguridade também, só para a gente comparar o preço projetivo que a gente colocou em BB Seguridade. Então lá em BB Seguridade, colocamos um payout de 85, um lucro projetivo de 7,9 e um yield mínimo de 7,5. Inclusive, você que é assinante da Word aí, você consegue sempre ver meu preço teto em todas as empresas que eu já calculei. E às vezes eu faço live com a galera da mentoria, do método 2 em 1, então eu coloco aqui os preços teto projetivos que eu não trago no YouTube. Você que é assinante da Word tem acesso a todos eles, tá? Então aqui você viu que ainda não calculei o preço teto projetivo de Caixa Seguridade, então não vai aparecer esse card para você. Mas já que vamos calcular aqui agora, a partir do momento que eu salvar o meu preço teto projetivo, você já consegue ver lá também. Então preste atenção, a gente tem uma margem de segurança de 15% aqui, quando está falando de yield projetivo, considerando o yield mínimo aqui de 7,5%. Quando a gente joga lá na Caixa Seguridade, você consegue perceber que o preço teto seria de 16,50 e teoricamente a margem de segurança seria de 7,3%. O yield projetivo nesses filtros que a gente colocou de 8%, enquanto a BB Seguridade está de 8,65%. Então, aparentemente aqui a gente jogou abaixo para a BB Seguridade, estamos jogando alto para a Caixa Seguridade, né? Aparentemente a BB Seguridade está mais barata quando se trata de preço teto projetivo com o intuito de receber dividendos. Não dá para a gente prever que a BB Seguridade vai crescer mais, vai valorizar mais no longo prazo do que a Caixa Seguridade. Não dá pra gente prever isso, é só com novos resultados. Na minha humilde opinião, BB Seguridade é muito forte. Muito forte. Por quê? Agronegócio. O Brasil é o celeiro do mundo. É muito forte. Mas isso não tira a força da Caixa Seguridade também. Principalmente em tendência de queda Selic. Por quê? Saiu o resultado ontem do Copom, subiu a taxa Selic para 14,75. Eu até gravei stories lá te explicando o que eu acho, o que vai acontecer. Você precisa me seguir no Instagram se você não quiser perder momento de mercado, o que você tem que fazer em certos... Não acho que vale um vídeo aqui falando sobre taxa Selic subindo, porque é um vídeo repetitivo, mas é muito bom você entender alguns insights de 1, 2, 3 minutos. E esses vídeos de 1, 2, 3 minutos eu posto lá no Story no Instagram, não faz sentido eu postar aqui, certo? Então segue lá no Instagram, não vacila, vai lá e segue agora. Para aí, vai lá e segue agora. E aí o mercado imobiliário, ele é muito,
mas muito aquecido quando você tem baixa ou pelo menos a tendência da queda da taxa Selic. E os juros futuros já estão demonstrando que provavelmente o momento de alta da taxa Selic acabou. Pode ser que chegue a bater 15%, pode ser que chegue a bater 15%, depende também do Fed, mas a tendência é que não suba tanto mais assim, porque teve 2 aumentos de 1% e esse novo aumento agora foi de 0,5%. Ou seja, a Caixa de Seguridade pode ter os seus resultados aumentados por conta desse mini boom que vai acontecer no mercado imobiliário, enquanto a BB Seguridade vai passar por problemas por conta do agronegócio, e esses problemas do agronegócio provavelmente vão perdurar por mais um semestre. Então, muita gente está olhando e fazendo esse tipo de análise entre Caixa de Seguridade e BB Seguridade. O que eu quero mostrar para vocês é que neste momento, olhando pelos resultados atuais, BB Seguridade está mais barata para quem quer receber dividendos, Se a gente joga o jogo justo, colocando o mesmo payout aqui, porque normalmente a média de payout da Caixa de Seguridade é de 86%, e a gente coloca, mesmo, não vou nem considerar a sazonalidade aqui na BB Seguridade não, a gente vê que não tá num preço tão atrativo assim, né? Nem tem mais segurança. Ah, Léo, mas eu acho que a Caixa de Seguridade vai subir esse lucro, acho que vai subir aí 5% de lucro, igual subiu do ano passado para este ano. Bom, aí a gente tem uma margem de segurança de 4%. Ah, Léo, eu acho que ela vai subir demais o lucro, 10%. Olha para você ver, a gente tá especulando, sem sazonalidade, 10% de aumento de lucro, que é muita coisa, mesmo assim a margem de segurança não chega a bater os 10%. Ah, mas eu acho que vai subir 15% de lucro. Bom, 15% de lucro, você vai ter 14% de margem de segurança, enquanto a BB Seguridade você já tem 15% de margem de segurança sem subir lucro, só repetindo, sem subir lucro. Ou seja, aparentemente sim, né, a BB Seguridade a esses preços agora, porque ela caiu 7%, a esses preços agora, tá mais interessante do que Caixa de Seguridade a esses preços de agora. É lógico que se a Caixa de Seguridade oscilar, se a BB Seguridade oscilar também, você tem que vir aqui conferir o preço teto e as margens. O que o Décio Bazin, o autor desse livro, que foi inclusive o que nos deu substância e conteúdo teórico para a gente produzir esses preços tetos, existe o preço teto do Bazin, né, que é o que o Barsi usa, ele diz que precisa de uma margem de segurança de pelo menos 10%, que o ideal é que seja de 20%. Então, quanto mais próximo de 20%, mais seguro é. E no caso aqui, a gente tem BB Seguridade mais seguro do que Caixa de Seguridade, não tem como eu negar. Apesar de eu querer comprar muito Caixa de Seguridade para diversificar ali as minhas empresas de seguro, não acho que está num bom momento para comprar Caixa de Seguridade, não. Na minha opinião, tem empresas mais descontadas, com maior projeção de yield, com maior possibilidade de variação de cota para cima, que inevitavelmente vou fazer a análise aqui para vocês. Você só vai perder se você não clicar no botão de seguir e deixar o like no vídeo, para que o YouTube entenda que você gosta de mim, você acha eu bonitinho e vai aparecer lá para você na página inicial do YouTube quando você abrir o YouTube. Beleza? Então vai ficar assim, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui de maneira conservadora nada de aumento de lucro na Caixa de Seguridade, porque eu já tô retirando essa sazonalidade aqui. Vou dar um salvar, já vai aparecer aqui para você quando você entrar na Word, o meu preço teto aí. Quando você clica aqui, você consegue ver as minhas premissas, tá? Então 85% de payout, você consegue ver o meu lucro projetivo, o que eu projetei de lucro e o yield também. Então você consegue ver a margem de segurança e você pode considerar que eu só vou fazer um aporte, pensar em fazer aporte se a margem de segurança estiver maior do que 10. Caixa de Seguridade então não é uma opção nesse momento. Essa parte da Word aqui ficou absurda. Se você quiser conhecer o Word, vou deixar um QR Code aqui para enquanto você termina de tomar o café com a sua princesa, você conhece toda a plataforma Word. Gravei um vídeo para você conhecer toda a plataforma, beleza? Tamo junto, um abraço, até o vídeo de amanhã que será excepcional.